Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos, mais do que nunca, fazendo de vocês instrumentos dele na sua própria casa, na sua própria família, entre os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, enfim, que você seja uma luz por onde quer que você for, a fim de que ele, o Senhor Jesus, seja glorificado na sua vida. Nós vimos falando, aliás, começamos ontem, sobre aquele texto de Josué, 1 Josué 1 e 9. Aliás, esse texto tem sido o meu, digamos assim, todas as vezes que eu me encontrava em dificuldades, tribulações, aflições, angústias, todas as vezes que nós sentíamos o aperto das tribulações, nós recorríamos e recorremos a esse texto sagrado. É um texto que eu conservo comigo há muitos e muitos anos. E por isso que nós estamos falando sobre isso, e eu quero que você também venha fundamentar a sua vida, a sua fé nesse texto, porque ele tem muitas lições de vida para todos nós, especialmente quando nós vamos para a guerra, que é o que nós vivemos todos os dias, né? De guerra em guerra. Então, o que chama muita atenção nesse texto que Deus se manifesta para Josué, na chamada de Josué, substituto de Moisés, é o seguinte, que o texto começa dizendo assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, olha o detalhe, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Então, Moisés tem aqui o referencial de que Moisés era servo do Senhor, mas no início da sua carreira, na sua chamada, Josué foi considerado apenas servo de Moisés, não do Senhor. Então ele diz assim para Josué: Moisés, meu servo, outra vez, segunda vez. Moisés, meu servo, está morto, é morto. Em outras palavras, morreu, acabou. Não fica olhando para trás. Não fica olhando para trás. Não adianta você ficar chorando o leite derramado. Não adianta. Você tem que olhar para frente, você tem que se levantar. Foi o que ele disse: levanta-te, pois. Porque Josué estava sentado, cabisbaixo, pensando na morte de Moisés, pensando na responsabilidade de levar, de conduzir aqueles milhões de criaturas humanas, de liderá-los, e sabendo que eles eram complicados, complicadíssimos. Mesmo sendo o povo chamado de Deus, era um povo complicadíssimo, que não se entendia, era problema para todo lado. Então Josué se sentiu assim, insignificante, mas Deus o havia chamado, Deus o havia escolhido, e acabou. E se Deus o havia escolhido, então acabou. Eu vou enfrentar esses problemas, eu vou enfrentar as situações, eu não vou fugir, não. E Deus então falou para Josué: levanta-te, tem bom ânimo, passa esse Jordão, atravessa esse Jordão. Ele tinha que atravessar o Jordão, que era o batismo nas águas. É um tipo de batismo nas águas. Primeiro eles atravessaram o Mar Vermelho e ficaram
morreram no deserto. Mas a nova geração, que Josué iria cuidar, tinha que se batizar também. Então, Deus trouxe do outro lado do Jordão. Você atravessa o Jordão, quer dizer, o povo teria que ser batizado, né? O povo que não tinha sido batizado no Mar Vermelho. Atravessa esse Jordão, tu e este povo, para a terra, para a possessão da terra que eu dou aos filhos de Israel. Quer dizer, Deus fala ou ordena, manda que Josué se levante, atravesse o Rio Jordão e tome posse da terra que Deus havia prometido a Moisés e aos seus pais. Agora, é interessante saber que essa terra prometida estava cheia de inimigos, estava apinhada de inimigos. Mas foi essa terra que Deus escolheu para os filhos de Israel. Então, para que Josué tomasse posse dessa terra, ele teria que lutar, ele teria que ter homens, ele teria que ter líderes, homens de verdade que pudessem embanhar a espada e vencer, desalojar os inimigos que ele iria enfrentar. A mesma coisa é você, minha amiga, meu amigo. Nós estamos rumo à terra prometida. A nossa terra prometida não é esse mundo, não. Ora, bolas, se fosse esse mundo, seria muito pouco para nós. Seria muito insignificante para nós. A nossa terra prometida é onde está o nosso Deus e Pai, nos céus, na Nova Jerusalém. Então, para que nós possamos tomar posse da Nova Jerusalém, da salvação eterna, da vida eterna com o nosso eterno Pai, nós temos que lutar todos os dias. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne, a nossa vontade, nós temos que lutar contra o diabo, nós temos que lutar contra o mundo, nós temos que lutar contra tudo e contra todos, às vezes até contra os parentes, entes queridos, às vezes até contra os irmãos que carregamos, que temos dentro das igrejas. Por conta disso, nós não podemos fracassar, nós não podemos ficar brincando, nós não podemos olhar para nós temos que avançar. Você tem que avançar, minha amiga, meu amigo. Jesus disse, olha só que palavra que Jesus disse, complementando esse texto aqui. Jesus disse para os seus discípulos as seguintes palavras: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim e salvação é uma obrigação sua e minha. E por que nós seremos salvos? Essa salvação é a terra prometida. É a nossa terra prometida. A minha terra prometida não é esse mundo porcaria, não. Não é esse mundo sujo, podre, não. A vida com abundância que Jesus veio trazer para mim não é essa vidinha miserável, mesquinha, que se vive nesse mundo, cheio de miséria, de desgraça, cheia de injustiça, cheia de podridão, de sujeira, cheia do inferno. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero algo extraordinariamente maior e gloriosamente melhor. Eu quero a minha salvação. E você? Porque eu sei, minha amiga, e você sabe, que esse corpo que você tem aí, que eu tenho aqui, tem prazo de validade. O meu prazo de validade está vencendo. E quando vencer, aleluia, será o meu fim aqui neste mundo e o começo de uma vida eterna na minha terra prometida, na terra prometida que o meu Senhor veio trazer para mim. Portanto, minha amiga e meu amigo, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Em outras palavras, aquele que perseverar até o fim tomará posse da sua terra prometida. Então, os problemas que você enfrenta, todos os problemas que nós enfrentamos, traições, tudo mais que a gente enfrenta nesse mundo, ingratidão e tudo mais, são insignificantes, são nada, absolutamente nada, em relação à proposta que Deus tem para nós, que é a vida eterna. A vida eterna da nossa alma. Deus abençoe a você e abra os seus olhos e abra o seu entendimento para que você tenha uma visão verdadeira daquilo que Ele quer para a sua vida, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.